E agora, recebendo nos nossos estúdios, Ricardo Maravalha, CEO da Dipionet. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Bom dia, Giroto, bom dia, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, ouvintes. Estamos aí para começar 2025 aqui com gás total. Estamos à disposição de vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez. Joyce, pode fazer as honras. Eu ia fazer as honras no seu lugar. Eu ia falar, você achou bom parar com seu helicóptero aqui? Como diz o Giroto. Ricardo, tem bastante assunto interessante hoje, né? Por enquanto, é um dos poucos que está usando o heliponto do projetinho. Vamos começar já pelo assunto mais importante do momento? Vamos lá. Pix. Pix está na moda. O LGPD protege o cliente das suas transações não serem informadas a Receita pelo banco? Joyce, você já começou acelerando aqui, já com Pix total, já vamos no começo, porque eu tô focada na mas fake você news. vê que ela entrega tudo, né? Ela podia falar do Pix para contextualizar, depois ela fazia a pergunta, mas é que eu vou deixar pro Ricardo é que ela tem medo que outra pessoa faça. Não, é que eu tenho medo de esquecer. Ela tudo, já 10 perguntas no medo estoque. De esquecer, não, é que aí o Ricardo já explica todo o contexto, né? Então vamos lá. É legal a sua pergunta, porque muitas pessoas me fizeram essa pergunta esses dias. Então é uma pergunta comum. Todo mundo fez. Muita gente tem essa dúvida e Então, eu acho que aqui é o lugar certo pra gente. Tá querendo... Não é uma pergunta Você não tá entendendo, Ricardo. O problema dele é comigo. Entendi agora, entendi. Mas vamos contextualizar primeiro? Vamos lá. Contextualiza então, por favor. O que a gente tem é que, recentemente, questão de alguns dias, a Receita Federal ela emitiu uma instrução normativa ampliando o poder de fiscalização sobre as movimentações bancárias e determinando a obrigação das instituições financeiras delas informarem movimentações financeiras que ultrapassassem no período de 30 dias R$5.000, incluindo, nesse caso, por óbvio, o Pix, que é uma movimentação financeira. Para pessoa física, né? Então, Jurídica, 15 mil. Já existia antes. E o valor era maior? Exato, houve uma ampliação. Já existia, e essa legislação que autoriza a comunicação das instituições financeiras para a Receita Federal, salvo o melhor juízo, é de 2001, começou. 2001 a gente já tem alguma legislação a respeito disso. Então já existe essa fiscalização. O que houve foi uma ampliação. E essa ampliação pegou o que a gente chama hoje das pessoas informais. É engraçado que a ampliação significa redução, né? Porque a hora que você amplia o número de pessoas investigadas é porque diminuiu o valor a ser investigado, né? Exatamente. Chegava a 50 mil, aí caiu para 5 mil, chegava a 10 mil, chegou a 5 mil, né? Mas o valor era R$2.000, né? Não, ao contrário. Foi reduzido o valor. Foi reduzido. Foi reduzido o valor. Para ampliar a base. Para ampliar a base. E a grande questão que fica, que acaba criando toda essa polêmica, e aí a gente pode falar de questões jurídicas, mas já antes de falar de LGPD, é que a gente tem nós estamos vivendo por 2 anos uma massiva informação de um governo que quer aumentar imposto. Essas são as informações, o que a gente mais escuta nesses 2 anos. Não vou entrar no mérito se é ou não é, mas é informação, imposto. Isso coloca a população num estado de alerta. E você ampliar a base de arrecadação ou de fiscalização sem diminuir o tributo, você cria um problema do tamanho do mundo. Então, existe um problema, a gente tem que entender que são vários os problemas, fake news, são várias coisas que estão sendo colocadas. Políticas, né? Isso, mas a gente tem que entender que existe um problema da parte do governo com relação a isso, primeiro de estratégia, segundo de comunicação, que criou todo esse ruído que pode se tornar, a depender do desenrolar de tudo que está acontecendo, os novos 20 centavos. Porque uniu a população. E a discussão de tentar centralizar a discussão se o Pix vai ser taxado ou o Pix não vai ser taxado, já foi ultrapassado. E todo mundo já entendeu que não é o Pix que vai ser taxado. Todo mundo entendeu que essa instrução normativa possibilitará a Receita Federal, mediante as informações que ela teria acesso, a gente tem que falar sempre no teria, porque a instrução normativa foi revogada ontem, teria a possibilidade de fiscalizar uma base de contribuinte muito maior, que, consequentemente, com a fiscalização, poderia ser tributado. E as pessoas, com acesso à informação, começaram a entender isso. E aí existe discurso político de um lado, existe discurso político do outro, e existem aproveitadores. O que a gente não pode, e aí eu acho que é o principal erro do governo, ele já errou na estratégia de querer ampliar a base antes de reduzir tributo. Ele já errou nisso.
Porque também a gente tem que entender que é um governo que também essas informações estão circulando há 2 anos, perdulário. Basta ver como é que estão as contas públicas. Se eu tenho uma conta pública em déficit há 2 anos seguidos, batendo recordes históricos, significa que eu tenho um governo perdulário. Então, você tem esse outro cenário. Errou na estratégia e ele não consegue se comunicar. Ele continua querendo bater no espantalho. As pessoas já entenderam que o Pix não vai ser taxado e ele continua batendo nisso. E para piorar a situação, ainda contextualizando tudo isso, como que ele errou na estratégia, errou na comunicação, está errando na comunicação, agora ele está errando na contramedida, na solução. E ele está se apresentando agora como um governo autoritário, porque ele coloca a AGU batendo em todo mundo, dizendo que vai processar, que vai abrir inquérito, e ele pega o Haddad, que também começa a bater em todo mundo, e pega o principal pessoa da Receita Federal, também falando de pessoas inescrupulosas. Então o cenário, o governo está inábil e está incompetente na estratégia, na comunicação e na forma de resolução. E piorou ainda mais, e ele assinou o cheque quando ele revogou a instrução. Quem pega e usa inteligência artificial para espalhar fake, isso é habilidade? Não. Não estamos consagrando aí a má-fé também, o jeitinho? Não, porque a gente tem que cobrar habilidade do poder constituído. Nós temos que cobrar boa comunicação, nós temos que cobrar competência em quem nós colocamos no poder. A gente não vai cobrar boa-fé de bandido. Nós não vamos conseguir mudar o comportamento de pessoas inescrupulosas. Mas a quem a gente compete cobrar é quem nós colocamos no poder, o poder governante. Votando ou não votando neles, são os nossos representantes pelo Estado Democrático de Direito. E eles têm que aceitar as cobranças. Porque a questão da AGU foi nisso, né? Um dos aspectos foi isso, né? Que fizeram uma montagem com a fala do vídeo do Haddad falando de cobrança do Pix, quer dizer, espalhando, quer dizer, um crime isso, você usar a imagem da pessoa para espalhar uma informação para toda a população falsa, né? Foi um vídeo feito por IA. Eu concordo, Giroto, e eu acho que quem fez isso e fez de maneira a prejudicar, e se há crime, ele tem que ser punido, mas isso não tem que participar da narrativa, e aí é que está o erro. Isso tem que ser ação e não a narrativa. O governo ele tem usado constantemente 3 supertrunfos, 3 desculpas. Ou é mudança climática, ou é atentado à democracia, ou é fake news. Quando ele se vê perdido numa situação em que ele não está conseguindo mostrar habilidade, que ele está configurando uma incompetência e uma incapacidade dele, ele usa uma das 3 desculpas. Então, existe fake news, existe o uso da tecnologia para disseminar informação. É o jogo político, né? Como existe crime para tudo que é lado. A oposição usa a narrativa do perdulário, né? Perfeito. E ele usa essa narrativa ambiental, narrativa. Porque dentro do perdulário, é complicado você falar de perdulário também, quando 90% do déficit é em função da taxa Selic que está nas alturas, é a segunda maior do planeta, e dentro do déficit também, desses 90% do déficit, estão o impacto do aumento do salário mínimo, o impacto do aumento dos servidores nas contribuições previdenciárias. Então também há um jogo de narrativa aí. Aumentou o déficit, mas por quê? Porque nos 4 anos do governo Bolsonaro o salário mínimo caiu 2% do poder de compra. Né? Perfeito. Que ficou o salário dos servidores ficou congelado durante todo o governo. Aí é fácil você conseguir déficit também, congelando o salário de todo mundo 4 anos. Né? Então, houve um custo também tributário e previdenciário sobre essa reposição da perda salarial dos servidores e dos aposentados e pensionistas. E a taxa Selic, porque um ponto na Selic significa 40 bilhões de impacto também na conta do governo em termos de rolagem da dívida que vem desde o Brasil Colônia. Né? Mas você percebe a habilidade que você teve de explicar que o governo federal não tem? E aí acaba criando todos os burburinhos e todas as narrativas. É o jogo político. Sim, as narrativas. Mas a narrativa mais simples ela ganha, né? Porque é difícil explicar tudo isso. Mas você explicou de uma maneira simples e clara. Mas não sei se todo mundo compreende, né? Porque é muito técnico. O Selic aumentou, vai dar impacto na rolagem da dívida do governo de 40 bilhões a cada 1 ponto percentual. Entendeu? É muito efeito colateral, né? É mais fácil você fazer governo perdulário, né? Mas é parte do jogo. É a parte do jogo. Mas é um assunto complexo, né? Porque afeta todo mundo, mas as pessoas têm... É uma coisa que causa receio, mas as pessoas têm dificuldade de entender. Você fala Selic, a pessoa vai perguntar, o que é Selic? O Brasil não tem... Quem é essa mulher? Traz essa mulher aqui. Nós já falamos disso aqui até com a doutora Daniela Marinho.
Desculpa, Laila, que Imagina. o Brasil não tem educação financeira, né? Que foi o que a Laila falou. financeira. Quem que é Selic? Entendeu? O Brasil não tem essa educação. Eu vou tentar trazer a discussão. A gente está indo para a gente tá indo pra política, esquecendo. E essa economia é a economia humana, né? Que tem economia que é a parte da economia que é exatas e a parte que é de humanas, né? Essa é de humanas, que ela é mais subjetiva ainda, né? Mas porque a Selic tá alta, porque também vai ter inflação. Quer dizer, aí começa toda uma discussão. Mas voltando à questão que a gente foi para a Selic, foi para outras questões, pelo tentar explicar a comoção que se criou pelo Culpa Pix. da Joyce. Que Não, fez mas uma na verdade a minha Culpa da pergunta Joyce, que ela era abriu só demais o leque. Tudo se a é LGPD ia comunicável. pegar ou não. Tudo é comunicável. E a maneira, volto a dizer, a questão do Pix ele é um erro estratégico e um erro de comunicação. E está sendo um erro de conserto, de consertação. Ponto. Tudo é explicável, basta saber explicar. As pessoas, a gente não pode... O governo tem problema de comunicação nítido, tanto que mudou a sua comunicação, quem toca a comunicação, né? Isso. Agora, contextualizado tudo isso... porque a gente precisa fazer um rápido intervalo e a minha pergunta não foi respondida. Porque, por exemplo, ele comunica que quer dar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, no dia que ele está anunciando um choque para aumentar a arrecadação e cortar gastos. Né? Você vê como é inábil a comunicação, né, do governo federal. E isso é básico, né? Notícia ruim você dá de uma única vez e notícia boa você dá aos poucos. Né? Isso é básico de comunicação, mas de um benefício que seria a isenção de R$5.000, que não vai acontecer, piorou a situação. Porque ele disse que daria, que seria em 2025, e já tem discurso dizendo que é para 2026. Não, é 26. Isso. É 26. Né? Então Deveria deixar o presidente, não ele anunciar, né? E não da maneira como foi, comunicação. E no dia que anunciou, né? Exato. Então, mas voltando ao Pix, passado essas três questões que a gente tem, estratégia, comunicação, concertação, temos fake news, temos vídeos muito bem feitos que atingiram 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas, isso é histórico. Né? A pergunta que as pessoas têm me feito é: a LGPD me protege? Como assim a instituição financeira... Viu, Joyce? Essa pergunta é boa. Foi a pergunta Como que eu é a pergunta fiz. que tem feito? Foi A a pergunta que eu fiz. LGPD me Vocês que foram pra protege? política e vou A esquecer do instituição resto. financeira pode passar as minhas Isso é movimentações pergunta para a legal. Receita Federal? Isso é pergunta focada, restrita. Que pergunta que eu fiz pra você, Que Ricardo? ele responde após um rápido intervalo comercial. Exatamente. A LGPD me protege? Me protege? Ou a LG... Ou... O que Não, eu fiz? você Já chegou, até esqueci que eu você perguntei. pegou o Pix e falou assim: fale aí sobre o sexo dos Não, anjos. eu falei assim, me diga Vamos se a discutir LGPD aqui vai proteger os dados. a humanidade. Fale sobre a humanidade depois de Cristo, né? Você abriu assim, você jogou e Começou falou: assim. se vira aí. Laila, me defende, eu não falei isso. Eu vou pro rápido Mas intervalo. então, a LGPD me protege ou não protege? Só Doutor depois do Manavales, intervalo, após vai, um rápido Laila. intervalo comercial. Isso, essa meia hora do Jornal da PAN é um oferecimento Unimed Eu chuto que Marília. não. Eu chuto que não. Presença que transforma. Talvez, hein? Eu também que não. Rápido intervalo em 100,9, a gente continua mais um pouquinho no YouTube. Valise, loja Vamos o aparelho falar até do quebrou tempo e agora. tá beliscando por dentro. O quê? Isso. O fio do aparelho quebrou Nossa, isso dói, hein? e tá beliscando por Isso dentro. dói, isso dói. A gente continua ao vivo agora no YouTube, mas é um assunto realmente complexo, né? Que tem gerado debate, porque as pessoas não estão acostumadas a querer conversar sobre isso, porque acha que não consegue, que não entende. E o Pix, hein? Fala aí do Pix pra nós aí. ó. Eu não fiz essa pergunta, ou sem noção. No YouTube eu posso Pô, e aí, chamar. o Pix, tá? hein? E o Pix? E Ricardo, o Pix aí? eu não Fala fiz do essa Elon pergunta, Musk né? também. Como é que Fala tá um o pouquinho Pix? do Elon Eu Musk. fiz essa né? pergunta, Ricardo. Eu fiz essa pergunta, Ricardo. Vai lá. Ricardo, eu volto no YouTube pra você ver. Ele falou assim: Jesus, de onde eu começo? Né? Não, eu Por só onde falei que o começo? Pix é um assunto gerando controvérsia, se a LGPD protege ou não os dados da instituição financeira. Não, não É foi isso. assim. Volta, Foi sim. chama o Volta VAR. lá, Samanta. Chama Chama o VAR. Chama o VAR, vamos ver. Chama o VAR, Samanta. A Samanta deve se divertir Ó, de costas. fala um vendo pouco tudo. aí. Não, ela quer matar a gente, isso sim. Fala um pouco aí sobre a situação atual aí do Pix. Vocês foram pra um assunto que eu nem queria. Não, Israel. detalhe, vocês foram pra um assunto que eu nem queria que vocês fossem. A gente tava LGPD me protege? falando... Isso, Ah, sem do noção. Pix. Depende do quê? Depende do que você quer fazer, né? Eu quero blindagem. Primeiramente, explicando pra nossa audiência, o que é LGPD? Boa, muito bom. Muito bom. Gostei disso. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei que foi criada em 2018
em que ela visa mitigar os riscos de vazamento ou de danos em caso de vazamento de dados pessoais. É uma lei criada para beneficiar as pessoas que são titulares de dados pessoais. Entendi. Então, o ouvinte que porventura, quando compra alguma coisa na internet, ou compra alguma coisa no comércio, ou que tem alguma relação com a empresa, ela transaciona os seus dados pessoais para, por exemplo, ela ter uma nota fiscal, para, por exemplo, ela fazer uma compra. E esses dados ficam em poder das empresas e elas têm, por obrigação dessa lei, de utilizar de medidas para a proteção do indivíduo. Pegou, né? Porque no Brasil tem isso, né? Essa lei vai pegar ou não vai pegar? Porque também tem cada lei, cada aberração, né? Lembra do kit de segurança dos carros? Lembro. Era uma lei. Você tinha que ter esparadrapo, porque lá, num caso de acidente, ele salvava muitas vidas, né? Porque você colocava o band-aid na testa do cidadão, né? Kit de socorro, nas ferragens ali, você põe um band-aid na testa dele. Né? Então tem lei que a LGPD, ninguém mais discute isso, né? Pegou e pegou pra valer, né? Pegou, ela passa agora, eu posso dizer para você, o momento que a gente está na LGPD é um momento de aculturamento do cidadão, do titular de dados. Ou seja, das pessoas entenderem os seus direitos e começarem a exercer os seus direitos. As empresas, dependendo do setor econômico que elas atuam, você tem uma maior utilização, um maior cumprimento da lei, uma maior aderência da lei do que outros. Vou dar um exemplo, o setor de saúde. O setor de saúde, a lei pegou 100%, é um setor já autorregulado. Alguns subsegmentos do setor da saúde hoje são autorregulados e se não se discute mais, se cumpre. Outros setores, a lei ainda tem uma aderência mais baixa. Quando a gente fala do mercado do pequeno negócio, ela é uma aderência muito pequena. Mas isso vai passar, e isso é normal, a gente fala de ondas, né, de aculturamento, vai passar muito pelas pessoas começarem a entender os seus direitos, como exercê-los, e aí você consegue atingir massivamente esse mercado aí que nós estamos falando de 90% das empresas no Brasil. No setor da saúde tanto pegou que a Unimed recentemente investiu uma barbaridade numa empresa aí de proteção de dados, né? Né? Ricardo, Ai, Jesus, antes da dá. gente ir para a questão principal, pra gente falar do Pix, das relações bancárias e LGPD. Nossa, ela cortou, né? Por favor, Naira, porque faz 2 blocos que Tô a gente tá salvando, tentando. A tô gente salvando. deixa pro final para manter a Tô audiência. salvando. Ah, faz isso. sentido. Para. Explica pra gente, qual que é a atuação da DPOnet nesse setor, então? Porque... Legal. A gente concebeu a DPOnet. A DPOnet ela tem hoje 2 funções. A primeira, de ser uma ferramenta para profissionais e empresas que querem se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, uma ferramenta tecnológica. Essa é uma forma de se contratar a DPOnet. A outra é a DPOnet, por meio da sua ferramenta, exercer o papel de DPO terceirizado das empresas. Então, o que é o DPO? É o encarregado de dados, que é aquela pessoa que é responsável por todo o processo ou por todo o projeto de governança de proteção e privacidade de dados dentro das empresas. Então nós atuamos dessas 2 formas. Ou como ferramenta, para que profissionais, consultorias ou as próprias empresas utilizem da ferramenta dentro dos seus projetos de proteção e privacidade de dados, ou como encarregado de dados terceirizado das empresas. Perfeito. Sabe que sempre, desde a primeira vez, eu nunca comentei isso no ar. A analogia que eu faço da DPO é mais ou menos igual. Já viu aquelas empresas químicas que elas têm um lucro absurdo e fica no fundo da indústria, aquele chorume reservado ali, né? Ou uma usina nuclear que fica lá o lixo atômico, né? Essa imagem que eu tenho, porque, por exemplo, a empresa ela tem um lucro muito grande, mas ela tem aqueles dados que são sensíveis. Então, se ela não cuidar e não se der um vazamento desses dados, o problema que ela tem perante a comunidade pode destruí-la, pode fechar aquela empresa. Sim. Então a DPO é a solução para essas empresas, porque ela tem um lucro gigantesco usando aqueles dados das pessoas que são dados sensíveis. Imagina a saúde. Imagina um plano de saúde descobrindo os problemas de saúde que a pessoa tem, né? Uhum. Ou uma pessoa que está numa entrevista de emprego e vaza a informação que ela tem X ou Y em relação ao concorrente dela por aquela vaga que é saudável, né? Então, assim, são dados muito sensíveis, né? Inclusive na questão criminal, né? Antigamente divulgava o nome da pessoa quando ela ainda era suspeita. Não tinha nem julgamento. E agora não pode mais. No máximo inicial
por causa da produção de dados. É verdade. E então, assim, a impressão que eu tenho, a analogia que eu sempre tenho é essa. Que a DPO resolve essa questão dos resíduos ali, atômicos, resíduos sólidos, que pode acabar destruir. Pode até fechar aquela empresa, né? É uma boa analogia, Giroto. Uma boa analogia. A gente fala, complementando o que você está dizendo, que nós cuidamos dos dados para que as empresas cuidem do seu core, para que elas invistam o tempo e os recursos para elas ganharem dinheiro, e a gente cuida da parte de proteção à privacidade de dados delas. É exatamente isso. E sim, as empresas que trabalham com dados hoje, elas podem fechar caso haja um incidente que macule a sua imagem. A gente não gosta muito de falar de autuação e multa, porque isso ainda está começando a fomentar no Brasil, até porque a NPD é nova. A gente pega a NPD em 2022, ela tinha 50 colaboradores. Em 2023, 150 colaboradores. E agora em novembro foi autorizado um concurso para mais 213. Ela está ganhando musculatura. Né? Existem processos fiscalizatórios, existem inúmeros processos fiscalizatórios, existem milhares de denúncias na NPD, a gente tem uma relação boa. Se é um governo cobrador, vai chegar a 10 mil, né? Meu Deus do céu. Eu desconcentrei. O Júnior desconcentra qualquer um. A diretoria da NPD se troca no final desse ano. Então a gente tem uma diretoria que foi eleita pelo governo passado. Nossa, ela vai 3 anos no governo. Exatamente. E agora, no final do ano, troca-se a diretoria. Porque o Banco Central, 2 anos, né? A NPD foram 3 anos. 3 anos. Então a gente não sabe o que vem também. E pode haver aí um cunho com maior fiscalização. Então o que a gente fala é: não deixe para acontecer quando acontece um incidente ou vem uma fiscalização. As fiscalizações estão ocorrendo, clientes nossos recebem notificações, recebem pedidos de titulares. E as coisas, isso tudo mostra que a lei efetivamente pegou. Isso é fato. Dá pra gente falar que o problema vai acontecer? E aí você tem que mostrar que uma hora vai acontecer, né? O problema vai acontecer. Você tem que mostrar que não foi por negligência ou omissão sua. E a hora que você mostra, você não mostra que não houve dolo e você não tem que fazer o pagamento, porque tudo que dependia de você, todas as providências que dependiam de você ou da sua empresa foram tomadas? Exatamente isso. Não é se vai acontecer um problema, é quando vai acontecer um problema. Nós tínhamos duas... Imagina agora com essa história de inteligência artificial. Exatamente. Nós tínhamos 2 certezas, né? Que a gente ia morrer e que a gente ia pagar imposto. Eram as 2 certezas da vida. Hoje nós temos 3, com a tecnologia 4.0. Que nós vamos morrer, que a gente vai pagar imposto e que nossos dados vão vazar. Bom, isso é certeza. Então é exatamente isso, né? Quando ocorre um incidente, que pode ser um vazamento, como pode também não ser um vazamento, a principal defesa da empresa, da organização, é comprovar, e é comprovar, não é alegar, é comprovar que ela era diligente, ou seja, que ela cumpria com seus requisitos e que ela tinha processos para evitar algo que foi inevitável. Se ela coloca ali uma cláusula falando que ela pode compartilhar esses dados e a gente não lê, aí ela tem o dispositivo legal para passar ou mesmo assim pode sofrer algum tipo de sanção? Essa é um senso comum. Legal você trazer esse assunto. Tô gostando das boas perguntas dela, viu? É um senso comum. Nós estamos achando que vamos conversar nós aqui? Deixa eles lá na panelinha. Vamos fazer uma conversa paralela aqui? Vamos falar. Nossa, você foi muito bem aquela hora, viu? Eu fui, mas foi você... Injusto, porque distorceu no VAR, a gente viu que você estava certo. Você me distorceu. Podem continuar aí, gente. Não queremos atrapalhar vocês. Não, mas a pergunta da Laila foi pertinente, sim. Qual que foi a pergunta da Laila? Se as cláusulas... Foi tão boa que vale ser repetida. Vamos lá. Eu queria entender essa questão das cláusulas. Se a empresa que coloca uma cláusula de compartilhamento, às vezes, ela pode ter mesmo assim, alguma punição legal, porque às vezes a gente não lê, né? Aquele contrato que tem lá no meio, que os seus dados podem ser compartilhados em algum momento. São várias respostas aí, mas vamos lá. A primeira é de senso comum de novo. Existe um senso comum de que LGPD é lei, então eu resolvo com cláusula de contrato. Não, cara pálida, com cláusula de contrato você resolve uma parte do problema. Esse é um ponto. O segundo, a questão o consentimento resolve tudo. Não, o consentimento não resolve tudo. Pelo contrário, o consentimento tem que ser, dentro das possibilidades que a lei te dá, ser o último a ser utilizado. Por quê? Porque o consentimento é revogado. Por lei, o titular de dados tem o direito de revogar consentimento. Então, se você faz um compartilhamento baseado no consentimento, você pode
ser impedido de continuar esse compartilhamento caso haja uma revogação do consentimento. E a terceira, respondendo a tua pergunta, relacionado ao consentimento, as empresas que tratam dados baseados no consentimento ou que compartilham dados baseados no consentimento, eles precisam ter uma ferramenta que se chama gestão de consentimento, que é uma ferramenta em que fica registrado o seu consentimento e fica registrado caso você revogue o seu consentimento. Essa ferramenta de Pionet tem. Em tempo real. Tempo real. Não Você quero mais clicou lá, brincar. exatamente. Vou revogar. Não autorizo Vou mais. voltar a autorizar. Vou Hipoteticamente, revogar. Dá pra fazer isso também? Dá Dá pra você ficar o tempo... Concedo. Revoga. Concedo. Revoga. É muita Ah, maldade. Júnior não dá, não, mas o Giroto ainda não dá, Mas né? imagina o seguinte, Giroto, se você compartilha... Eu não sabia que podia revogar. Pô, consentimento a qualquer momento. Então imagine o grupo Jovem Pan Marília. Existem outras empresas. E imagine que você colete dados... É coisa boa, senão a gente pode usar outra empresa. Não, coisa boa. É. Imagine que você colete dados para fazer, hipoteticamente, uma campanha publicitária em que você vai fazer um sorteio de final de ano. E você coloca lá na campanha que os leads que você está coletando, você vai compartilhar com outras empresas do grupo para fins de marketing. E a pessoa dá ok. Boa ideia, hein? Boa essa Sim. sua ideia. Então, aí a pessoa vai lá colocar aceito. Beleza, você vai compartilhar com os outros grupos, as outras empresas do seu grupo. Mas a pessoa a qualquer momento pode falar, não quero mais que compartilhe. E aí você tem que respeitar. Você tem que respeitar e aí você vai ter que cessar o compartilhamento. Por isso E que a essa- gestão tem que ser eficiente, né? Sim. Senão você se perde. Porque Exatamente. a gente você tá precisa de uma pensando em 20 ferramenta. pessoas. É a às chamada vezes tem que- gestão quase impossível. Não, Né? com a plataforma Missão de gestão quase de consentimento impossível. não, porque como funciona? Ela já vai Ela manda um tirar e-mail lá. para o responsável. Você é comunicado pela plataforma. Olha, fulano de tal solicitou a revogação do seu consentimento. Ih, mas dependendo do responsável que a gente colocar aqui, Aí, até chegar lá, aí vai são até o uns Natal. 500. Aí são uns 500. vai até o Natal, mas você vai mostrar que tinha o Sim, dispositivo. Você tem um dispositivo em que você registrou o consentimento, em que você excluiu Mas o no consentimento. caso ali, eu poderia ser protegido pela LGPD na fiscalização do meu Pix? Boa Vamos pergunta. voltar à origem. Vamos lá. É porque a gente precisa fazer um rápido intervalo de novo. Então vai responder responde. isso, Pode né? responder, É por um- favor. A questão do direito do governo em saber da questão financeira e tributária, né? Qual direito se sobrepõe aí? Nós temos tempo? Temos, Temos Vamos tempo? lá. Então vamos lá. rapidamente. A LGPD, ela é uma lei que ela não se sobrepõe a todas as demais. Inclusive, existem dispositivos na LGPD dizendo que ela tem que ser harmônica às outras leis. Existe uma lei anterior à LGPD que determina às instituições financeiras que elas informem à Receita Federal uma movimentação financeira dentro de tal padrão. Se a instituição financeira não cumpre, ela tem as punições previstas na lei. E existe na LGPD as hipóteses de tratamento de dados pessoais, e compartilhamento de dados é um tratamento de dados pessoais. E dentro das hipóteses de tratamento de dados pessoais tem a hipótese de cumprimento de obrigação legal. Ou seja, eu compartilho meus dados com a Receita Federal, os seus dados com a Receita Federal, porque eu tenho obrigação de lei. Então, nesse ponto, a LGPD não te protege. Agora, a gente pode elevar a discussão, porque a questão, eu não me lembro, não foi o ano passado, acho que foi no ano retrasado, a privacidade subiu ao status de garantia constitucional, dentro de um dos incisos do artigo 5º. E essa discussão é válida. Se a Constituição, e a Constituição está acima das leis, protege a minha privacidade, a partir desse momento, essa lei que autorizava esse compartilhamento tornou-se inconstitucional, e essa discussão vai ter que ser travada no STF. Era uma lei ou uma normativa? A normativa tem força de lei? Não, é uma normativa, toda normativa ela está vinculada a uma lei. Tá. Você não É pode uma lei soltar... que permite a normativa. Exatamente. Ok. Entendeu? Então tem força de lei. Exatamente. Então a normativa regula a lei. Então, e a discussão vai ser essa: se a lei que autoriza esse tipo de normativa, a partir da elevação da privacidade a um direito constitucional, se essa lei é constitucional ou inconstitucional. E essa discussão não está sendo travada aqui. E essa é a discussão que a gente tem que ter com relação não só ao PIX, isso se torna muito mais amplo. Porque, olha que interessante, a gritaria foi quando abaixou a régua. Quando a régua estava num padrão econômico social
alto, todo mundo cumpria a lei. E não se tinha essa gritaria. Então, mas os TEDs, os cheques, já são Exato, auditados. Tudo isso é informado, né? Exato, já são informados. Então, Acima de 5 mil? Exato. Agora, quando veio essa ampliação da base, é que houve a gritaria por uma questão de justiça tributária. Por uma questão de até que ponto a Receita Federal ela tem o direito de monitorar quase que 100% da população economicamente ativa. E é essa discussão que a gente tem que ter. Qual é o limite dos órgãos estatais de monitoramento do cidadão brasileiro com base a partir do momento que a privacidade se tornou uma garantia constitucional nossa? Então, a hora que fala que não vai ter mais, dá pra confiar? Não vai ter mais? Ou é aquele... fala que não vai, mas... Vai ser eu não sou, mas eu vou dar uma de espanhol. Num fundo, mas indo. Eu não sou, mas eu vou dar uma de espanhol. Não importa o governo, se é PT, se é PSDB, não importa qual governo. Nunca acredite num governante. Isso é básico. Se vai ter ou não vai ter, não dá pra gente saber. E aí eu não tô fazendo juízo de valor nenhum com o PT, com Lula, com Bolsonaro, com nada. Estado é inimigo do indivíduo. Governo não se deve confiar. Isso é básico. Eu acredito, o que vai acontecer daqui para frente a gente não sabe, porque como você mesmo disse agora há pouco, é uma questão política. Mas do ponto de vista de lei, essa discussão é muito pertinente. Até que ponto os órgãos estatais podem nos monitorar a partir do momento que a privacidade é uma garantia constitucional. E a outra, pelo que entendi, não é que você tem... vou fazer Pix então de 4.999. Não, é a soma dos Pix que você fez no período de 30 dias, né? Exatamente. Então é a soma desses Pix, né? E na verdade eu acho que é muito baseado porque... Na verdade não é para pegar o pequeno, mas é porque tem muitas pessoas que deixaram de fazer seus pagamentos, transferências em TED e fazem Pix justamente pela questão de sonegação, né? Então, mas a movimentação tá lá, né, atípica. A gente tem a questão de movimentação atípica. A questão de não é para pegar, a gente nunca vai saber, porque a partir do momento que você abaixa a régua, pega todo mundo. Esse é o problema. A peneira ela ficou pequena. E tá todo mundo exposto. E a gente tem que entender também que existe um ditado que eu não vou saber reproduzir agora, que é mais ou menos assim, né, que se você monitorar 24 horas por dia, 365 dias por ano, você pega até freira. Então a gente tem que começar a pensar, e a discussão e aí me pertine e entra dentro da minha cena. Qual freira que é? Ela é beneditina? É franciscana? A minha discussão, e aí eu acho que essa discussão que é relevante e que eu tenho capacidade de conseguir ajudar qual é o limite e qual é o limite também da nossa privacidade, né? Sim. Porque você tem um jogo ali de interesse público, mas você também tem a privacidade individual, né? E qual é o limite? E isso me preocupa. E essa discussão existe desde 1883, se eu não me engano, quando criou-se a máquina fotográfica e começaram a tirar fotos das pessoas nas praças sem que elas autorizassem e começassem a ter colunas sociais. Essa discussão é antiga. Sim. Vamos fazer um rápido intervalo, mas eu já quero o corte. Maravalhas afirma que freiras são sonegadoras. Um rápido intervalo comercial. Essa meia hora do Jornal da Pan é um oferecimento PPA nos 4 cantos do Brasil. Um rápido intervalo. Isso, a gente continua mais um pouquinho no YouTube. Mas as freiras têm um voto de pobreza. Como que elas estão sonegando? Agora é a hora que eu quero fazer uma pergunta pro Giroto. Depende da freira, viu? Me explica a diferença entre franciscana e beneditina. Não, são ordenações. Eu nunca fui católica, eu não sou católica, então eu não sei. Dentro da rede católica você tem as ordens, né? Você tem as instituições, vamos dizer assim. Então você tem a ordem escolhe um... É tipo dentro do protestantismo que tem várias igrejas evangélicas de várias placas. É mais ou menos isso? Pode ser. Eu vou chamar o bispo aqui. Eu devia Vamos chamar o Tipolini. Tipolini. No dia que ele veio com o Padre Tiago me explicou algumas coisas. Mas basicamente é isso, né? Então você tem uma instituição, né? Eles se reúnem e formam uma ordem, uma instituição, que seguem... Olha, vamos falar de religião aqui, né? Justo eu, né? Explicar. Pregando. Por exemplo, tem os ensinamentos daquele santo. Sim. São Pedro. Aí se identifica com São Pedro. Ah, entendi, sim. Aí cria uma instituição em homenagem a São Pedro. Legal. E aí quem segue, quem entra para aquela instituição vai seguir os ensinamentos de São Pedro. Franciscana vem de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. É esse corte que eu vou colocar hoje no Instagram. O Giroto explicando sobre a religião. Pode colocar o do Maravalhas falando da freira sonegadora e na você sequência explicando. Tipo, quais ordens católicas são mais sonegadoras ou menos sonegadoras? Meu Deus, o Maravalhas ficou até triste. Quais freiras?
Ficou até triste, né, Ricardo, agora? Pai do céu. Toma um cuidado. Porque tem aquela história da... É brincadeira, ninguém Eu não leva a sou sério. freira, é mais ou menos dentro daquela, né? Eu não sou freira de caridade, eu sou freira de educação. Tem essa, né? Que a pessoa fala, nossa, mas tá muito cara a Eu mensalidade. estudei em colégio de freira. Eu sou freira também. da educação. Eu não sou freira de até a caridade. sétima série. Eu Tem essas- fiz faculdade com as Imagina freiras. eu e o Giroto numa escola de freira. A gente não durava nem Eu um ano. tive matéria na faculdade de ética e religião. Ah, eu vou chegar nessa parte então. Que legal. Porque era católica? Católica. É a Universidade Sagrado Coração. Bauru, né? É verdade, você fez os que... mas você sabe que tem algumas faculdades que envolvem muito, por exemplo, a área da saúde eu não tive uma matéria, mas teve algumas liminares na minha faculdade também, eu fiz fisioterapia, que falava sobre isso, porque tem muito paciente, tem muita questão da religião que às vezes envolve Na no saúde direito tem médico, mesmo, né? Não, na verdade não pode interferir, mas tem muito paciente que tem essa questão de religião, de crenças que a gente precisa respeitar ou, dependendo do limite, não respeitar. Essa questão de transfusão de sangue. Às vezes várias coisas também, né? Nossa, Aí acho que até o Ricardo já teve que trabalhar com isso, Não. porque entra muito também na questão de... Eu acho que foi autorizado, né? Inclusive pela STF agora recentemente, né? Não sei. Foi legal. Você tem o direito de se negar. Eu acho que foi. Algumas coisas? Por exemplo, a doação, a receber sangue. Ah. Eu acho que foi, se eu não me engano. Como eu estava dizendo, né? E assim, para arrematar, a grande discussão. Hoje a gente tem uma discussão de piso, vamos colocar assim, que movimentou toda a sociedade e que ela não está ligada ainda a questões mais de princípios e ela está muito ligada ao dia a dia, ao fato real e virou a comoção que virou. Mas a grande discussão que terá que acontecer, e eu acredito que isso vai acontecer por meio de ações que inevitavelmente acontecerão, qual é o limite do Estado de monitoramento, não é de fiscalização, e qual é o limite da privacidade das pessoas. Mas aí você me levantou outro questionamento antes da gente chegar nesse, porque é muito complicado, né? O banco, por exemplo, o próprio banco, ele vende os seus contratos para empresas que fazem a cobrança de dívidas, por exemplo. Isso não Perfeito. é uma quebra da LGPD? Não, Porque eu não fiz um contrato com a empresa X, eu fiz um contrato com o banco. Exatamente. E agora a empresa X está me ligando? porque ele vendeu o seu contrato e porque dentro do contrato que você fez com o banco tem uma cláusula que autoriza a cessão do seu crédito para terceiro. Mas e essa cláusula? Eu não posso falar tchau? Não tem como falar. Revogo. Revolve. Não tem o botão do revogo. Não tem como revogar. Entendi. Porque senão você não faz o contrato com o banco, né? Exatamente. É diferente, Ô, então. Maravilhas, vamos ter que marcar outro dia pra... Nós não falamos até agora do DPO Day. Vai ter que voltar pra Não falar vai dar sobre isso. tempo. Por favor. Sim. Vai ter que Vai dar marcar outro tempo. dia. Vamos começar a falar agora Foi e bem você inteligente da volta. nossa parte, né? 8h53, né? Vamos dar só um spoilerzinho e você volta pra falar especificamente do DPO Day? Pode ser que dia. Bom, Pelo vamos menos lá. um spoilerzinho vamos dar, né? Será dia 28. Tá perto? Tá perto, tá muito perto. DPO Day agora, dia 28 de janeiro, daqui a alguns dias. Acontecerá na cidade de São Paulo. De novo, é o terceiro ano em São Paulo. Esse ano novamente no Cubo Itaú. Vai ser o maior evento realizado até agora. Nós esperamos 600 pessoas. O evento está bombando. São mais de 40 speakers, palestrantes. São 47, se eu não me engano. Caramba. 47 de grandes marcas do Brasil e de instituições muito sérias. A gente tem speakers do Ministério da Saúde que estarão indo. Nós temos speakers, o ex-presidente da ANS. Nós temos o pessoal da NPD. Nós temos o delegado de crimes cibernéticos do Estado de São Paulo, responsável pelo Estado de São Paulo. É civil ou federal? Civil. Nós temos o DPO da cidade de São Paulo. Nós temos o DPO do Boticário, o DPO da Copenhague, o DPO da 99 Táxi. Nós temos o DPO... Quanto ganha um DPO da Boticário? Eu não faço ideia, não é muito dinheiro, não é pouco dinheiro não, é um salário razoável. Tá? DPO da Unimed do Brasil, que é um grande amigo meu, profissionais Então, mais você sabe quanto ganha um renomados. DPO Da Unimed do Brasil. Geralmente eles são graduados em... Ou eles são, geralmente ele é graduado, a graduação dele é na área jurídica ou na área Ou de TI. tecnologia. TI.
E aí ele supre, Especialista. se especializa, o de TI ele busca maiores informações na área jurídica, o da área jurídica busca maiores informações na área de TI. Que legal. O legal, por exemplo, o DPO da Unimed do Brasil, que eu considero ele um profissional ímpar, ele era graduado na área de TI e depois fez Direito. Que legal. E fez Direito na USP. Então é um cara assim que tem um conhecimento raro, o Odilon. A USP andou perdendo para Unimar por aí, então mas tudo bem. Oh, meu Então, Deus. de DPO Day no dia 28, quem que é o público-alvo, assim? O público-alvo são profissionais e estudantes que querem se interessar por proteção e privacidade de dados. Os ingressos, basta digitar www.dpoday.com.br e eu trouxe aqui para vocês, ouvintes da PAN, um voucherzinho com 50% de desconto. Oh! Legal. Aí tem que falar o quê? JP50. JP50. Tá, mas vamos também às 8h56, né? Podia avisar na entrada, né? Ó, tem um voucher aqui. Já marca aí pra gente não esquecer, põe no espelho também pra gente divulgar amanhã. Amanhã pode divulgar também. Lógico. É dpoday.com.br. Exatamente. Tá. E aí coloca JP50. JP50 vai dar um desconto de 50%. Se vocês quiserem, eu passo o link direto para vocês, vocês divulgam o link nas redes sociais e no story de vocês. Muito legal. Já ligando direto o link para aquisição do ingresso. E o público-alvo, então, o estudante é público-alvo também? O estudante sim. Mas Ele já não é um evento avançado? Ele consegue acompanhar? Consegue acompanhar e ele vai ter uma dimensão do mercado. É um outro mundo. Geralmente as pessoas aqui da região que vão e que me encontram lá no evento e conversam comigo falam: Ricardo, olha, eu não fazia ideia que era desse tamanho, eu não fazia ideia que tinham essas discussões. As pessoas ficam impactadas. Eu acho que esse é o melhor termo que tem. Para você ter uma ideia, o tamanho que vai ser esse ano, serão 2 palcos simultâneos. O Cubo Itaú, ele tem um auditório que ele pode usar 50%, 60%. Vamos ser 100% do auditório com 2 palcos simultâneos. Quem sentar no meio consegue deixar a orelha direita para um lado e a orelha esquerda para o outro. Aí é só você colocar o headset e um para cada lado. É muita tecnologia pro Júnior. É sério não isso? tá acostumado. Mas 2 palestrantes ao mesmo tempo? Dois painéis ao mesmo tempo. O cronograma tá assim. O palestrante, quando é o único speaker, ele fala para todo o auditório. Tá. Quando vem os painéis, são 2 painéis ao mesmo tempo. Você, claro, vai para sua zona de interesse. Você Exatamente. Um painel é sempre saúde. Então, para vocês terem uma ideia, os melhores profissionais de proteção e privacidade de dados dos maiores hospitais do Brasil, das maiores redes do Brasil, estarão lá falando. Nossa, que demais. Então vocês conseguem localizar isso, porque tem todos os speakers na página. Então, por exemplo, vai ter lá um painel falando sobre franquias, que as grandes marcas franqueadoras vão estar falando dos desafios da LGPD para as franquias. E aqui no painel 2 vai estar falando sobre compartilhamento de dados do setor privado para o setor público de saúde. Sim. Então, a depender do seu nível de interesse, você escolhe o painel 1 ou o painel 2. Os dois acontecendo ao mesmo tempo, mas o som no seu headset você escolhe. Ô, Maravaz, até faz tempo que a gente não fala disso aqui. É que também você ficou famosinho e sumiu, né? Aqui da programação nossa. Não, você que me rejeita não me convidou ficou mais. Famosinho e desapareceu. Porque muita gente pivota na carreira através do próprio curso da DPO, né? Sim. Aí o cara fez engenharia, não sei o que, de produção, aí ele vai para a área ele vira um DPO através do curso. Sim. Da DPO, né? Perfeito. O cara fez direito, ele pivota para ser um DPO através do curso da DPO. Perfeito. E esse pivotar, às vezes, dá um salto qualitativo, porque o principal é isso, claro, você se realizar profissionalmente, mas ter uma renda mais legal. Claro, né? claro. E como que funciona isso daí? Por exemplo, o Lewis Hamilton, o piloto, já tem isso, né? Esse DPO aqui, ele é o fodástico, não sei o quê. Como que diferencia por exemplo, um jogador de futebol, ele tem uma canhota aqui que ele cobra falta. O DPO, como que faz? O pessoal chega e fica babando assim, que esse que é o as do DPO. Olha, existem DPOs que trabalham na área de consultoria, e aí eles prestam serviço para várias empresas, e existem os DPOs corporativos, que são os que trabalham para empresas exclusivamente, né? Como é que eles são conhecidos? Sim, são conhecidos os melhores. Pela criatividade, pelas soluções, como que dimensiona isso? É muito pelo trabalho que ele desempenha e aí o posto que ele está, em que local que ele está. A gente teve, para você ter uma ideia, como é que está o mercado, nós tivemos e eu tenho orgulho disso, nós tivemos uma profissional que trabalhava conosco,
na parte de privacidade, e hoje ela é responsável pela privacidade de dados de uma multinacional Latam. Latam é a América Latina. Saiu de Marília. Boa sorte para ela, hein? Saiu de Marília. Hoje ela é responsável... Direto devem estar roubando profissionais de vocês, né? Não. Porque vocês são base... Não é assim vocês são um também, lugar a né? ser... Mas a gente forma, né? A gente acaba formando. Mas aí você tem uma noção da dimensão, né? De que isso pegou. E eu precisava, Giroto, aqui falar também do DPO Day, que é um motivo de orgulho pra gente, porque é o dia da DPOnet, em que a gente cumpre com o nosso maior razão de ser, que é democratizar o acesso da empresa, democratizar o acesso à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente faz isso por meio de conhecimento. E você fazer um evento a 430 quilômetros de São Paulo, um evento na cidade de São Paulo, com amplitude nacional, já reconhecido como o maior evento para DPOs do Brasil, em 4 anos, eu tenho que ser muito grato a quem trabalha na DPOnet. O que o pessoal da empresa faz, conseguir fazer um movimento desse tamanho, colocar 47 palestrantes do Brasil inteiro, internacionais, nós também temos palestrantes da Europa que irão falar. Então, é DPO Day ou Days? DPO Day. 47 palestrantes 47, em 24 horas. São das 8 da manhã às 7 da noite. Né? Então, nominalmente, Sabatini, Bárbara, Lebron, Gabriela, Wallace, Dorsey, Matheus e vários outros que trabalham diariamente dentro da DPOnet e tomam um tempo por 6 meses, né? A gente cria um comitê do DPO Day e começa a trabalhar o DPO Day, e eles ainda cedem um tempo deles para conseguir fazer esse evento. Assim, é muito grandioso para Marília, eu falo, Sim. conseguir fazer algo dessa magnitude. Para você ter uma ideia, o tamanho a proporção que está tomando o DPO Day. A gente está vivendo um ano dentro da DPOnet que a gente chama de consolidação e expansão. É a consolidação do que a gente fez da nossa história e expansão. Como que isso se reverte no dia a dia? Por exemplo, consolidação é não ficar mais criando novas funcionalidades dentro da plataforma, mas melhorar aquilo que a gente já tem. É um exemplo de consolidação. É melhorar o time que a gente tem, dando mais treinamento e fazendo com que eles cresçam mais. É consolidação. Fazer um DPO Day para 600 pessoas, vai ser o maior DPO Day, consolidação. E os sinais de consolidação... São 600 pessoas, são 600 craques. Isso que é o duro. Mais do que isso. Porque você está falando com um público que é a nata do Brasil nessa área de proteção de dados. 600 pessoas presenciais. Porque a gente também faz a divulgação, a gente faz o evento online simultâneo. O ano passado foram 1.000. No online. Remoto. Então tomou uma proporção gigantesca. É motivo de orgulho que a gente tem disso, não tem tamanho. A gente praticamente não tem dezembro e janeiro. Quando todo mundo sai de férias, a empresa se mobiliza, porque quando entra em janeiro, as reuniões passam a ser semanais. Em dezembro, as reuniões do DPO Day passam a ser semanais. Quando entra janeiro, as reuniões do DPO Day são diárias, para ver as evoluções de tudo que tem que ser feito. E ainda em São Paulo para facilitar essa logística desse pessoal todo do Brasil, né? Sim, porque eu tenho palestrantes, por exemplo, de Fortaleza, Brasília, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Como é que eu faço para trazer todo mundo? Não é fácil. É muito mais fácil lá. Né? E essas pessoas também, quem vai palestrar, fica feliz de ter um auditório lotado, né? Então são esses os motivos de ser feito em São Paulo. Olha, tá maravilhoso o evento esse ano. Eu tô realizado com o DPO Day desse ano. E a escolha do local em São Paulo é para facilitar esse network, para facilitar ali o encontro do PIB também? Na cidade de São Paulo? Não, no local que vocês escolheram. É para facilitar esse PIB se aproximar também? O Cubo ele foi escolhido por algumas razões. Ele foi escolhido porque ele é perto do aeroporto de Congonhas. Ele foi escolhido porque ele tem uma rede hoteleira e uma rede de restaurantes e shoppings próximos. Ele está na frente de um shopping, por exemplo. Ele foi escolhido porque ele tem uma infraestrutura de auditório maravilhosa. E por ser dentro do Cubo, que é um lugar que vale a pena as pessoas conhecerem, né? Que é o maior ambiente de inovação da América Latina. Nós somos, e por nós sermos, a gente só consegue fazer lá porque nós somos residentes do Cubo, né? Nós somos aprovados, passamos por um processo seletivo, nós temos posição dentro do Cubo, é um dos nossos escritórios, dentro do Cubo.
Então a gente tem o benefício de poder usar, não que a gente não é gratuito, mas só quem é do Cubo que tem esse benefício. Mas eu ainda acho que vai acabar vindo pro hexágono aqui da Unimar. Olha, rapaz, seria um prazer. Porque lá é Cubo, aqui vai ser um hexágono. A gente é hoje residente da Unimar também, do ambiente de inovação da Unimar. Legal. O que é o movimento que a Unimar está fazendo por meio da Fernanda e do problema Caio é essa malha maravilhoso. aérea nossa que vai ser complicado trazer, né? A logística nossa aqui, infelizmente. Né? É, mas assim, a gente já está residente na Unimar e está maravilhoso, né? Mas a ideia, Giroto, eu não vou Vocês conseguir... estão no prédio novo ali? Já. Eu não consigo fazer esse ano. Mas a ideia para os próximos anos é eu ter o DPO Day central, que marca a data do dia 28, que é o Dia Internacional da Privacidade, mas termos DPOs Days descentralizados em outras regiões do Brasil. Legal. Só que para eu fazer isso, uma organização do evento desse, ele é dispendioso em todos os sentidos. De financeiro, de tempo, de recursos humanos, mas a ideia é que a gente tenha DPOs Days em regiões do Brasil, e o dia que eu conseguir fazer um em Marília é motivo de orgulho. Eu sou de coração, eu sou marilhense, né? Eu fui recebido por Marília e minhas filhas nasceram aqui. Mas você tá na Grande Marília, né? Sim, Fica tranquilo. sim. Um dia a gente traz o evento para cá. Mas, e não sei se vai dar tempo então de fazer um específico de DPO. Você consegue até dia 28? Consegue estar aqui? Fazer específico? A gente tenta alinhar a agenda, assim. Você vê como que é? Fala que a gente que não convida. Ao vivo. Agora é bom assim ao consegue. vivo. Não, né? a gente Tá já bom, saindo viu? daqui, a gente já vê isso. Quarta-feira Ou da se você não semana que puder, vem o eu Marcelo não faz consigo. tempo que não vem também. O Marcelo tá longe, mas eu acho que é mais fácil eu fazer. Que dia que você gostaria? Vocês vão combinar no ar mesmo? Aqui já que encaixa pra você também. Tá bom. Eles combinando no ar é o melhor. Isso. Precisamos encerrar aqui a edição 4.795 do Jornal da Pan, agradecendo mais uma vez Ricardo Maravalhas, CEO da Dipionet. É isso. Obrigado. Ótima quinta-feira, a gente se encontra amanhã, mas a gente continua mais um pouquinho no YouTube. Muito obrigado. Agora no YouTube vocês podem continuar combinando. Ricardo, não, Todos primeiramente, Ricardo, tempo na tela, 1 minuto. Fala, aquela é a sua câmera. Faça o convite para os nossos seguidores do Instagram e ouvintes do YouTube. DPO Day, local, Isso inscrição. é a preguiça. Não, Porque não, não, normalmente porque depois você fazia o ainda- Reels Não, pra colocar na internet. Aí isso demanda tempo. você Tem que colocar, aí já quer interrompe aproveitar ele. o próprio Jornal da Pan para fazer o recorte É o YouTube da só. internet. Você Não, acredita nisso? você interrompe ele. Eu quero que ele fale tudo o que ele tem pra falar. Então você vai olhar para a câmera, eu vou dar o sinal para você então. Eu vou começar a chorar aqui. Falar o que eu tenho que falar. Faz um convite e fala Eu do vou nosso dar a voucher. claquete então e você faz o pode ser? Isso. Pode ser. Olhando para a Fala do câmera nosso quadros, voucher. eu vou dar a claquete, hein? Vai. Bom, DPO Day 2025 será realizado dia 28 de janeiro, agora, na cidade de São Paulo, no Cubo Itaú. Mais de 47 speakers, o dia inteiro de palestras, 2 palcos simultâneos. Eu faço aqui um convite para todos os ouvintes da Jovem Pan Marília, nas suas redes sociais, que quiserem participar do evento. Eu vou disponibilizar para vocês um voucher com 50% de desconto. Basta entrar no DPO Day, dpoday.com.br e colocar o voucher JP50. É isso. Tá vendo? Olha Muito que obrigada. corte bonito. O corte tá pronto já. Ótimo. Freiras são sonegadoras. Você acha que eles não viralizam? Nossa Senhora. O mundo é dos espertos, meu filho. Ele tá achando um jeito de viralizar de qualquer jeito, né? Ô, você quer viralizar? Eu tenho uma dica para te passar depois, Giroto. Eu tô conversando com... De como viralizar. Tá no ar. Estamos no YouTube, mas já vamos encerrar para você dar dica para todo mundo viralizar. A gente faz a fofoca. Termina aqui a edição do Jornal Olha, da Pan de transforma a dica em hoje. fofoca já. No YouTube também, nós voltamos amanhã. Isso, obrigada, Ricardo, mais uma vez.